A República. Se a monarquia, embora todas as liberdades públicas que desenvolveram espíritos avançados do Brasil a consideravam como a derradeira recordação da influência portuguesa, a República era considerada pela comunidade brasileira como uma fórmula de governo compatível com a evolução do país e com a posição cultural do seu povo. Essa ideia genuinamente nativista alcançara todas as inteligências é a garantia do seu êxito e patentear aos olhos de todos após a lei de 13 de maio, que ferira os interesses particulares de todas as classes conservadoras. Por essa razão, os anos de 1888 e 1889 assinalaram os derradeiros tempos do único império das plagas americanas. Por toda parte e em todos os ambientes civis e militares acendiam-se os fachos do idealismo republicano sob o pálio da generosidade da coroa. No mundo invisível reúne o Senhor as falanges benditas de Ismael e dos seus delicados colaboradores, e enquanto as luzes tênues douravam o éter da imensidade, que se enfeitava de luminosas flores dos jardins do infinito, falou a sua voz, como no crepúsculo admirável do Sermão da Montanha. Irmãos, a pátria do Evangelho atinge agora a sua maioridade coletiva. Profundas transições assinalarão a sua existência social e política. Uma nação que alcança a sua maioridade é a responsável, legítima e direta por todos os atos comuns que pratica, no concerto dos povos do planeta. Necessário é separemos agora o organismo político do Brasil dos alvitres permanentes e constantes do mundo espiritual, para que todos os seus empreendimentos sejam devidamente valorizados. A maneira dos indivíduos, as pátrias têm igualmente direito à mais ampla liberdade de ação, uma vez atingido o plano dos seus raciocínios próprios. Tem uma gata aqui que ela me interrompe. E ela tá chorando lá. Pelo amor. Vamos lá. Continuando aqui. Acompanharemos indiretamente o Brasil, onde as sementes do Evangelho foram jorradas a mancheias, a fim de que o seu povo generoso e fraternal possa inscrever mais tarde a sua gloriosa missão espiritual nas mais belas páginas da civilização. Em um livro de ouro dos progressos do mundo, seus votos evolutivos no que se refere a instituições sociais e políticas serão carinhosamente observados por nós de maneira a não serem obstadas às deliberações das suas autoridades administrativas no plano tangível da matéria terrestre. Mas como o reino do amor integral e da verdade pura ainda não é do orbe terreno, urge reformemos também as nossas atividades, concentrando-as na obra espiritual da evangelização de todos os espíritos localizados na região do Cruzeiro. Consolidareis o templo de Ismael para que do seu núcleo possam expandir-se por toda a extensão territorial da pátria brasileira as claridades consoladoras da minha doutrina de redenção, de piedade e de misericórdia. Ensinareis os meus novos discípulos encarnados a paciência e a serenidade, a humildade, o amor, a paz e a resignação, para que a luta seja vencida pela luz e pela verdade. Abrireis para a caravana do Evangelho que marcha ao longo dos caminhos da sombra a estrada da revolução interior, cujo objetivo único é a reforma de cada um sob o fardo das provas, sem o recurso à indisciplina perante as leis estatuídas no mundo, e sem o auxílio das armas homicidas. A nova revelação não é dada para que se opere a conversão compulsória de César às coisas de Deus,
mas para que César esclareça o seu próprio coração, edificando-se no exemplo dos seus subordinados e tornando divina a sua imperfeita obra terrestre. Conduzireis, portanto, os meus discípulos encarnados, o estandarte da fé e da caridade, com o programa da renúncia e do desprendimento dos bens humanos dentro dos sagrados imperativos da sua grandiosa missão. A proclamação da República Brasileira como índice de maioridade coletiva da nação do Evangelho há de fazer-se sem derramamento de sangue. Como se operaram todos os grandes acontecimentos que firmaram perante o mundo a pátria do Cruzeiro, os quais se envolveram sob nossa imediata intenção, doravante o Brasil político será entregue à sua responsabilidade própria. As transições se realizarão acima de todos os cultos religiosos para que todas as conquistas se verifiquem fora de qualquer eiva de sectarismo. Os discípulos do Evangelho sofrerão certamente os efeitos dolorosos da borrasca. Em perspectiva, estaremos, porém, apostos sustentando o Brasil espiritual, que de hora em diante passará a ser o nosso precioso patrimônio. Articularemos todas as possibilidades e energias em favor do Evangelho no país inteiro, e a obra de Ismael derramará as bênçãos fulgurantes do céu sobre todos os corações na estrada de todos os felizes e de todos os tristes da terra. Acordemos a alma brasileira para a luminosa alvorada desse novo dia. No capítulo das instituições humanas, os esforços que despendemos até agora estão mais ou menos encerrados. Compete-nos, todavia, em todos os dias do porvir, conservar e desenvolver a melhor parte, espiritualizando essas mesmas instituições dentro das grandes finalidades de todos os labores das esferas elevadas do plano espiritual. Bem-aventurados todos os trabalhadores da seara divina da verdade e do amor, pois deles é o reino imortal da suprema ventura. As falanges do infinito, sob as bondosas determinações do Divino Mestre, preparam então o último acontecimento político, que se verificaria com o seu amparo direto e que constituiria a proclamação da República. Todas as grandes cidades do país, como o Rio de Janeiro, na vanguarda, se entregam à propaganda aberta das ideias republicanas. Os espíritos mais eminentes do país preparam o grande acontecimento. Entre os seus organizadores preponderam os elementos positivistas para que as novas instituições não pecassem pelos excessos da paixão sanguinolenta do sectarismo religioso. E a 15 de novembro de 1889, com a bandeira do novo regime nas mãos de Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Lopes Trovão, Cerzedelo Correia, Rui Barbosa e toda uma pleiade de inteligências cultas e vigorosas, o Marechal Deodoro da Fonseca proclama inopinadamente no Rio de Janeiro a República dos Estados Unidos do Brasil. O grande imperador recebe a notícia com amarga surpresa. Deodoro, que era íntimo do seu coração e da sua casa, voltava-se agora contra as suas mãos generosas e paternais. Todos os ambientes monárquicos pesam esse ato de ingratidão clamorosa. Mas a verdade é que todos os republicanos eram amigos íntimos de Dom Pedro, que não lhe devia, no Brasil, o patrimônio de cultura e liberdade. Os instantes de surpresa, contudo, foram rápidos. O nobre monarca repeliu todas as sugestões que lhe eram oferecidas pelos espíritos apaixonados da coroa, no sentido de reação. Confortado pelas luzes do alto que o não abandonaram em toda a vida, Dom Pedro II não permitiu que se derramasse uma gota de sangue brasileiro no imprevisto acontecido. Preparou rapidamente sua retirada com a família imperial para a Europa, obedecendo às imposições dos revolucionários, e com lágrimas nos olhos rejeita as elevadas somas de dinheiro que o Tesouro Nacional lhe oferece para aceitar somente um travesseiro de terra do Brasil, a fim de que o amor da pátria do Cruzeiro lhe santificasse a morte no seu exílio de saudade e pranto. Jesus, porém, consoante a sua promessa, lhe santificaria os cabelos brancos. Uma tranquila paciência caracterizou o seu inenarrável martírio moral.
O grande imperador retirou-se do Brasil, deixando não um império perecível e transitório do mundo, mas uma família limitada que hoje atinge a soma de quase 50 milhões de almas. Visitado pelo Visconde de Ouro Preto, no mesmo dia em que este chegava à capital portuguesa, o imperador lhe declara com serena humildade: em suma, estou satisfeito, e referindo a sua deposição acrescenta: fiz a minha carta de alforria, agora posso ir aonde quiser. Naqueles amargurados dias, o generoso velhinho se encontrava às vésperas de seu regresso à pátria da luz e da imortalidade. No Brasil iam ser continuadas as suas tradições de amor e de liberdade pelas forças militares que, a seu turno, as entregariam aos grandes presidentes paulistas. Nunca a sua figura de chefe da família brasileira foi esquecida no altar das lembranças da pátria do Evangelho. E não foi só o Brasil quem lhe reconheceu a inesquecível superioridade espiritual. Conta-nos Múcio Teixeira, então cônsul-geral do Brasil em Caracas, que, ao chegarem até lá as notícias dos acontecimentos de 15 de novembro, desenrolados no Rio de Janeiro, ao entrar no palácio do governo da República Vizinha, ao qual logo depois solicitou o seu exequatur, o Dr. Rojas Raul, eminente político sul-americano, encaminhou-se ao seu encontro exclamando: Senhor cônsul-geral do Brasil, peça a Deus que a sua pátria, que foi governada durante meio século por um sábio, não seja doravante levada pelo tacão do primeiro ditador que se lhe apresente. E, abraçando-o sensibilizado, concluiu: acabou-se a única república que existia na América, o Império do Brasil. A Federação Espírita Brasileira. Logo após a proclamação da República, Ismael volta a concentrar seu esforço na consolidação da sua obra terrestre. Seu primeiro cuidado foi examinar todos os elementos, procurando reafirmar no seio dos ambientes espiritistas a necessidade da obra evangélica, no sentido de que ressurgisse a doutrina da tolerância e de amor, de piedade e perdão do crucificado. Todo um campo de trabalho se desdobrava aos olhos de suas abnegadas falanges, aguardando o esforço dos arroteadores para a esperançosa semeadura. Seu coração angélico e misericordioso, sob a égide do Divino Mestre, já havia distribuído as nações evangélicas a todos os espíritos sedentos das claridades do Consolador e a doutrina dos espíritos. No Brasil, sob a sua influência, se tocava da luz divina da claridade e da crença, pressagiando as mais sublimes edificações morais. O abnegado mensageiro do Mestre, começando o movimento da organização nos primeiros dias de 1889, prepara o ambiente necessário para que todos os companheiros do Rio ouvissem a palavra póstuma de Allan Kardec, que através do médium Frederico Júnior forneceu as suas instruções aos espiritistas da capital brasileira, exortando-os ao estudo, à caridade e à edificação. Bezerra de Menezes, que já militava ativamente nos labores doutrinários, recebeu a palavra do alto com a alma fremente de júbilo e de esperança, e considerou no campo de suas meditações e de suas preces a necessidade de se reunir a família espiritista brasileira sob o lábaro bendito de Ismael, a fim de que o mundo conhecesse o cristianismo restaurado. Existiam no Rio sociedades prestigiosas, mas cada qual com seu programa particular, descentralizando a ação renovadora que as instruções do plano invisível traziam logicamente a todos os corações que militavam no sagrado labor da doutrina. A Federação Espírita Brasileira, fundada desde o ano bom de 1884 por Elias da Silva, Manuel Fernandes Figueira, Pinheiro Guedes e outros companheiros do ideal espiritualista, no Rio de Janeiro, esperava sob a proteção de Ismael a época propícia para desempenhar a sua elevada tarefa junto a todos os grupos do país, no sentido de federá-los, coordenando-lhes as atividades dentro das mais sadias expressões da doutrina. Bezerra de Menezes, desde 1887, iniciara uma série de trabalhos magistrais pelas colunas de O País, oferecendo a todos as mais belas e produtivas sementes do cristianismo. A palavra de Max, pseudônimo que ele havia adotado, inundava de esperança e de fé
o coração dos seus leitores, iniciando-se desse modo uma das mais prodigiosas sementeiras do espiritismo no Brasil. Desde 1885, igualmente funcionava o Grupo Ismael com Saião e Bittencourt Sampaio, célula da evangelização, cujas claridades divinas tocariam todos os corações. Em breve, os mensageiros do Senhor conseguiram agremiar a caravana dispersa. No templo de Ismael iam reunir-se, enfim, os operários no templo de Ismael iam reunir-se, enfim, os operários da grande oficina do Evangelho. Bezerra, Saião, Bittencourt, Frederico, Filgueiras, Richard, Albano, do Couto, Zeferino, Campos e outros elementos da vanguarda cristã. O tempo, todavia, era de transição e de incertezas. A República, com as suas ideologias novas, filhas do positivismo mais avançado, criara os mais sérios embaraços ao desenvolvimento da doutrina. O novo Código Penal incluíra o espiritismo nos seus textos e o ambiente era obscuro. Sentindo todas as correntes espiritistas a necessidade imediata da união para a defesa comum, enquanto se balbuciavam protestos a medo, a Federação, com a sua prudência e a sua serenidade, iniciou a defesa pacífica da doutrina, dirigindo uma carta aberta ao ministro da Justiça do governo provisório em que esclarecia devidamente a situação. Os mensageiros invisíveis cuidaram então de organizar os novos planos de unificação de todos os elementos. Atendendo aos seus rogos reiterados, a palavra do mestre se faz ouvir, esclarecendo o seu emissário dileto. Ismael, disse-lhe o Senhor, concentraremos agora todos os nossos esforços a fim de que se unifiquem os meus discípulos encarnados para a organização da obra impessoal e comum que iniciastes na terra. Na pátria dos meus ensinamentos, o Espiritismo será o cristianismo revivido na sua primitiva pureza e face mister coordenar todos os elementos de causa generosa, de verdade e da luz para os triunfos do Evangelho. Procurarás entre todas as agremiações da doutrina aquela que possa reunir no seu seio todos os agrupamentos. Colocarás aí a tua célula, a fim de que todas as mentalidades postas na direção dos trabalhos evangélicos estejam afinadas pelo diapasão da tua serenidade e do teu devotamento à minha seara. E como as atividades humanas constituem em todos os tempos um oceano de inquietudes, a caridade pura deverá ser a âncora da sua obra, ligada para sempre ao fundo dos corações no mar imenso das instabilidades humanas. A caridade envolverá mais que todas as ciências e filosofias no transcurso das eras, e será com ela que conseguirás consolidar a tua casa e a tua obra. O abnegado mensageiro do alto regressou ao trabalho cheio de coragem e segurança no seu grandioso apostolado. As energias dissolventes das trevas do mundo invisível lutaram contra ele e contra o Evangelho. Forças terríveis de separatividade pesaram sobre os seus esforços no ano de 1893, quando o próprio Bezerra, incansável e abnegado missionário, foi obrigado a paralisar os seus escritos nas páginas de O País. Depois de quase 7 anos de doutrinação ininterrupta e brilhante, no apelo a Jesus com as mais comovedoras lágrimas da sua crença e do seu sacrifício, Ismael, porém, não abandonou os seus devotados colaboradores. Reuniu os companheiros mais afins com as suas ideias generosas e reorganizou a sua obra. As ordens e observações de Jesus foram por ele integralmente cumpridas. Escolheu as reservas preciosas da Federação e assentou dentro dela a sua tenda de trabalho espiritual, consolidou a assistência aos necessitados, fundada em 1890, que radicou sua obra no coração da coletividade carioca, e a caridade foi e será sempre o inabalável esteio de venerável instituição que hoje se ergue na Avenida Passos. Com essas providências levadas a efeito numa das noites memoráveis de junho de 1895, Bezerra de Menezes assumia sua posição de diretor de todos os trabalhos de Ismael no Brasil, coordenando os elementos para a evangelização e deixando a Federação como um porto luminoso de todas as esperanças entre o grupo Ismael, que constituiu o seu santuário de ligação com os trabalhadores do infinito e a assistência aos necessitados que,
que a vincula na terra a todos os corações infortunados e sofredores e representa o fato até hoje a sua âncora de conservação no mesmo programa evangélico, no seio das ideologias novas e das perigosas ilusões do campo social e político. Bezerra desprendeu-se do orbe, tendo consolidado sua missão para que a obra de Ismael pudesse ser livremente cultivada no século XX. E essa obra prossegue sempre. Podem as inquietações da terra separar muitas vezes os trabalhadores humanos no seu terreno de ação, mas a sociedade benemérita, onde se ergue a flâmula luminosa, Deus, Cristo e caridade, permanece no seu porto de paz e de esclarecimento. A sua organização federativa é o programa ideal da doutrina do Brasil, no Brasil, quando chegar a ser integralmente compreendido por todas as agremiações de estudos evangélicos do país. A realidade que é considerada às vezes como excessivamente conservadora pela inquietação do século, a respeitável antiga instituição é até hoje a depositária e diretora de todas as atividades evangélicas da Pátria do Cruzeiro. Todos os grupos doutrinários, ainda que os que se lhe conservam infensos ou indiferentes, estão ligados a ela por laços indissolúveis do mundo espiritual. Todos os espiritistas do país se lhe reúnem pelas mais sacrossantas afinidades sentimentais na obra comum e os seus ascendentes têm ligações no plano invisível com as mais obscuras tendas de caridade, onde entidades humildes de antigos africanos procuram fazer o bem aos seus semelhantes. As forças das sombras alimentam muitas vezes o personalismo e a vaidade dos homens, mesmo daqueles que se encontram reunidos nas tarefas mais sagradas. Mas a direção suprema do trabalho do Evangelho se processa no alto e a Federação Espírita Brasileira, dentro da sua organização, baseada nos ensinamentos do Mestre, está sempre seguro do seu labor junto das almas e dos corações, cultivando os mais belos frutos da espiritualidade na seara de Jesus, consciente da sua responsabilidade e da sua elevada missão. Minha gata de novo aqui. Vamos lá. Acabando. O Espiritismo no Brasil. Consolidadas as primeiras construções basilares de Ismael na Pátria do Cruzeiro, o Espiritismo derramou seus frutos sazonados e doces no coração da coletividade brasileira. Em seu seio, nas grandes sociedades e nos lugarejos obscuros, a doutrina consoladora apresentou sempre as mais belas expressões de caridade e de fraternidade. Jesus, com as suas mãos meigas e misericordiosas, fez reviver no país abençoado dos seus ensinamentos as curas maravilhosas dos tempos apostólicos. Abnegados médios curadores desde os primórdios da organização da obra de Ismael nas terras do Brasil espalharam como instrumentos da verdade as mais fartas colheitas de bênçãos do céu, iluminando todos os corações. Curando os enfermos, os novos discípulos do Senhor restabeleciam o espírito geral para a grande tarefa. Vestindo os andrajosos, tocavam as almas de uma nova roupagem de esperança. Enquanto na Europa a ideia espiritualista era somente objeto de observações e pesquisas nos laboratórios ou de grandes discussões estéreis no terreno da filosofia. Não obstante os primores morais da codificação kardeciana, o espiritismo penetrava no Brasil com todas as suas características de cristianismo redivivo, levantando as almas para uma nova alvorada de fé. Aí todas as suas instituições se alicerçavam no amor e na caridade. As próprias agremiações científicas que de vez em quando aparecem para cultivá-lo na sua rotulagem de metapsíquica são absorvidas no programa cristão sob a orientação invisível e indireta dos emissários do Senhor. Todas as possibilidades e energias são por Ismael aproveitadas para o bem comum e para a tarefa de todos os trabalhadores, e é por isso que todos os grupos sinceros do espiritismo no país têm as suas águas frutificadas e terapêuticas do magnetismo espiritual
os elementos da homeopatia, a cura das obsessões, os auxílios gratuitos no serviço da assistência aos necessitados dentro do mais alto espírito evangélico, dando-se de graça aquilo que se recebeu como esmola do céu. Não é raro vermos caboclos que engrolam a gramática nas suas confortadoras doutrinações, mas que conhecem o segredo místico de consolar as almas, aliviando os aflitos e os infelizes. Ou então médiuns da mais obscura condição social e nas mais humildes profissões e se constituírem instrumentos admiráveis nas mãos piedosas dos mensageiros do Senhor. A Europa recebeu a nova revelação sem conseguir aclimá-la no seu coração atormentado pelas necessidades mais duras. As próprias sessões mediúnicas são ali geralmente remuneradas como se esses fenômenos se processassem não somente pelas disposições estipuladas no contrato de representações, enquanto que no Brasil todos os espiritistas sinceros repelem o comércio amoedado nas suas sagradas relações com o plano invisível, conservando as intenções mais puras no hostiário da sua fé. A obra de Ismael prossegue em sua marcha através de todos os centros de estudo e de cultura do país. Todavia, temos de considerar que um trabalho dessa natureza, pelo seu caráter grandioso e sublime, não poderia desenvolver-se sem os ataques inconscientes das forças reacionárias do próprio mundo invisível. E como a Terra não é um paraíso e nem os homens são anjos, as entidades perturbadoras se aproveitam dos elementos mais acessíveis da natureza humana para fomentar a discórdia ou demasiado individualismo, a vaidade e a ambição, desunindo as fileiras que, acima de tudo, deveriam manter-se coesas para a grande tarefa da educação dos espíritos dentro do amor e da humildade. A essas forças que tentam a dissolução dos melhores esforços de Ismael e de suas valorosas falanges do infinito deve-se o fenômeno das excessivas edificações particularistas do espiritismo no Brasil, particularismos que descentralizam o grande labor da evangelização. Mas, examinando semelhante anomalia, somos forçados a reconhecer que Ismael vence sempre. Construídas essas obras que se levantam com pronunciado sabor pessoal, o grande mensageiro do Divino Mestre as assimila imediatamente com o selo divino da caridade, que de fato é o estandarte maravilhoso a reunir todos os ambientes do espiritismo no país, até que todas as forças da doutrina, pela experiência própria e pela educação, possam constituir uma frente única de espiritualidade acima de todas as controvérsias, e para essa grande obra de unificação que todos os emissários cooperam no plano espiritual, objetivando a vitória de Ismael nos corações. E os discípulos encarnados bem poderiam atenuar o vigor das dissensões esterilizadoras para se unirem na tarefa impessoal e comum. A pressão da marcha redentora nas suas fileiras respeitáveis, só a desunião é o grande inimigo, porque, com referência ao catolicismo, os padres romanos, com exceção dos padres cristãos, se conservam onde sempre estiveram, isto é, no banquete dos poderes temporais, incensando os príncipes do mundo e tentando inutilizar a verdadeira obra cristã. Os espiritistas bem sabem que se eles constituem sérios empecilhos à marcha da luz, todos os obstáculos serão um dia removidos para sempre do caminho ascensional do progresso. Além disso, temos de considerar que a Igreja Católica se desviou da sua obra de salvação por um determinismo histórico que a compeliu a colaborar com a política do mundo, em cujas teias perigosas a sua instituição ficou encarcerada, e que, examinada a situação, não é possível desmontar-se a sua máquina de um dia para o outro. Sabemos, porém, que a sua fase de renovação não está muito distante. Nas suas catedrais confortáveis e solitárias e nos seus conventos sombrios, novos inspirados da Umbria virão fundar os refúgios amenos da piedade cristã. Depreende-se, portanto, que a principal questão do espiritualismo é proclamar a necessidade da renovação interior, educando-se o pensamento do homem no Evangelho para que o lar possa refletir os seus sublimados preceitos. Dentro dessa ação pacífica da educação das criaturas, aliada à pátria genuína do bem, repousam as bases da obra de Ismael, cujo objetivo não é a reforma inopinada
das instituições, impondo abalos à natureza que não dá saltos, é sim a regeneração e o levantamento moral dos homens, a fim de que essas mesmas instituições sejam espontaneamente renovadas para o progresso comum. A tarefa é vagarosa, mas de outra forma seria a destruição e o esforço insensato. A obra da revolução espiritual no Evangelho de Jesus não se compadece com as agitações do século. Os que desejarem impor no seu compreensível entusiasmo de crentes os preceitos do Mestre e as instituições estritamente humanas, talvez ainda não tenham ponderado que a obra cristã espera há 2 milênios a compreensão do mundo. Todos os que lutaram por ela de armas na mão e quantos pretenderam utilizar-se dos processos da força para a imposição de seus ensinamentos, no transcurso dos séculos, tarde reconheceram a sua ilusão, redundando seus esforços no mais franco desvirtuamento das lições do Salvador, porque essas lições têm de começar no coração para conseguirem melhorar e regenerar o planeta. E dentro dessa serenidade, sob a luz da humildade e do amor, que os espiritistas do Brasil devem reunir-se ao caminho da vitória plena de Ismael em todos os corações. Está claro que a doutrina não poderá imitar as disciplinas e os compromissos rígidos da instituição romana, porque nas suas características liberais, o pensamento livre para o estudo e para o exame deve realizar uma das suas melhores conquistas, e nem é possível dispensar totalmente a discussão no labor de aclaramento geral. A liberdade não exclui a fraternidade, e a fraternidade sincera é o primeiro passo para a edificação comum. Dentro, pois, do Brasil, a grande obra de Ismael tem a sua função relevante no organismo social da pátria do Cruzeiro, vivificando a seara da educação espiritual, e não tenhamos dúvida, superior às funções dos transitórios organismos políticos, é essa obra abençoada de educação genuinamente cristã, o ascendente da nação do Evangelho e o elemento que preparará o seu povo para os tempos do porvir. Com a República, atingiu o Brasil a sua maioridade coletiva e as falanges do infinito, naturalmente, concentram as suas possibilidades e esforços no desenvolvimento da obra de Ismael no país do Cruzeiro. Seus maiores eventos puramente políticos não deixaram, no entanto, de ser acompanhados pelos mensageiros do bem, objetivando a tranquilidade comum e a evolução geral. Todavia, com o grande feito de 15 de novembro de 1889, terminamos este excurso à guisa de história. Outros por cento, consultando as razões dos fatos relacionados no tempo, poderão apresentar trabalho mais pormenorizado e melhor no domínio dos estudos transcendentes do psicólogo e do historiador, onde se emaranham as causas profundas dos menores acontecimentos, englobando as atividades de quantos ainda encarnados se encontram em evidência no país e são suscetíveis de apresentar de futuro mais amplos esclarecimentos. Nosso objetivo, trazendo alguns apontamentos à história espiritual do Brasil, foi tão somente esclarecer a excelência da sua missão do planeta, demonstrando simultaneamente que cada nação, como cada indivíduo, tem sua tarefa a desempenhar no concerto dos povos. Todas elas têm seus ascendentes no mundo invisível, de onde recebem a seiva espiritual necessária à sua formação e conservação. E um dos fins principais do nosso esforço foi examinar aos olhos de todos a necessidade da educação pessoal e coletiva, no desdobramento de todos os trabalhos do país. Porque a realidade é que o Brasil, na sua situação especialíssima e com o seu patrimônio imenso de riquezas, não poderá insular-se do resto do mundo, acastelar-se na sua posição de pátria do Evangelho. Embora a época seja de autarquias detestáveis neste período de decadência e transição de todos os sistemas sociais, o maior problema é o da educação nacional para que os filhos das outras terras necessários e indispensáveis ao progresso econômico da nação não se sintam dispostos a reviver no Brasil as taras de suas antigas organizações e assim, absorvidos no círculo espiritual do país do Evangelho, possam integrar as suas fileiras de fraternidade e evolução. Apesar da recente filosofia do bastar-se a si mesmo, nenhum país do mundo pode viver independente da comunidade internacional.
Toda a grandeza material de um povo repousa na regularidade dos fenômenos da troca e todas as guerras quase sempre têm origem na desarmonia do comércio entre as nações. No Brasil, a chamada contribuição estrangeira é indispensável e é o único recurso contra a incursão do elemento nocivo ou ameaçador da estabilidade das instituições brasileiras. É a educação ampla do povo em cujos labores sagrados deveriam viver todos os programas do bom nacionalismo. Se muitas escolas existem no Sul, onde somente se ensina o idioma alemão, em muitos casos é porque os professores do Brasil não se decidiram a enfrentar as surpresas da região a fim de zelarem pelo patrimônio intelectual dos novos operários da pátria. Se algumas dezenas de agrônomos vieram diretamente de Tóquio para o riquíssimos vales do Amazonas, é que os agrônomos brasileiros não se animaram a trabalhar no sertão hostil, receosos do sacrifício. Entretanto, não faltariam espíritos abnegados e corajosos no seio do povo fraterno que floresce no coração geográfico do mundo, ansiosos por participarem da grande obra construtiva de organização cultural e econômica da terra em que se desenvolve numa grande tarefa de amor. E os ambientes universitários, com as suas habilitações oficiais, não estivessem abertos somente à aristocracia do ouro. A palavra de um mestre custa uma fortuna, apenas suscetível de ser remunerada pelas famílias mais abastadas e mais favorecidas, e nem sempre nesses ambientes confortáveis se encontram as almas apaixonadas pela luta em prol do progresso comum. Nesta época de confusão e amargura, quando com as mais justas razões se tem por toda parte a triste organização do homem econômico da filosofia marxista que vem destruir todo o patrimônio de tradições dos que lutaram e sofreram no pretérito da humanidade. As medidas de repressão e de segurança devem ser tomadas a bem das coletividades e das instituições, a fim de que uma onda inconsciente de destruição e morticínio não elimine o altar de esperanças da pátria. Que o capitalismo, visando a própria tranquilidade coletiva, seja chamado pelas administrações ao debate, a incentivar com seus largos recursos a campanha do livro, do saneamento e do trabalho em favor da concórdia universal. Não nos deteremos a falar depois da República de quantos se encontram ainda no cenário das atividades e dos feitos do país, porquanto semelhante ação de nossa parte constituiria uma intervenção indébita nas iniciativas e empreendimentos dos vivos. Jesus, que é a suprema personificação de toda a misericórdia e de toda a justiça, auxiliará a cada qual no desdobramento dos seus esforços para a glória da nacionalidade. O Brasil está cheio de ideologias novas, refletindo a paisagem do século. Cabe aos bons operários do Evangelho concentrar suas atividades no esclarecimento das almas e na educação dos espíritos. Todas as fórmulas humanas, dentro das concepções que exprimam, por mais alevantadas que se afigurem, são perecíveis e transitórias. A política sofrerá, no curso dos séculos, as alternativas do direito da força e da força do direito, até que o planeta possa atingir relativa perfeição social com a cultura generalizada. A ciência, como a filosofia e as escolas sectárias, viverá entre dúvidas e vacilações, assentando seus feitos na areia instável das convenções humanas. Só o legítimo ideal cristão, reconhecendo que o reino de Deus ainda não é deste mundo, poderá, com a sua esperança e o seu exemplo, espiritualizar o ser humano, espalhando com seus labores e sacrifícios as sementes produtivas na construção da sociedade do futuro. Conhecedores dessa grande verdade, supliquemos a Jesus se digne derramar do orvalho de seu amor sobre os vermes da terra, que as falanges de Ismael possam, aliadas a quantos se desvelam pela sua obra divina, reunir o material disperso e que a pátria do Evangelho mais ascenda e avulte no concerto dos povos, irradiando a paz e a fraternidade que alicerçam indestrutivelmente todas as tradições e todas as glórias do Brasil. Dúlio Lena, Berni, Brasil, mais além. O propósito do autor é passar em revista alguns dos fatos marcantes de nossa nacionalidade,
não com fins puramente especulativos, mas objetivando, sim, preponderadamente, pôr em evidência a abençoada missão evangelizadora do Brasil, baseando-se sobretudo em obras mediúnicas como O Caminho da Luz, de Emmanuel, e Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos. Duílio Lena Berni mostra a ligação da história de nossa pátria e de Portugal. Procura o autor reverenciar aquela missão do Brasil no progresso moral de todas as raças exóticas e autóctones, brancas, negras e amarelas, com vistas à sua regeneração. E nessa missão, ele a considera desde a sua mais remota preparação na espiritualidade e depois, já na terra, quando em Portugal, o infante Dom Henrique, na escola de Sagres, conduz à descoberta dos roteiros marítimos necessários que surgisse o Brasil no cenário do mundo então conhecido e tomasse o seu lugar no concerto das nações do planeta. É admirável o livro de leitura absorvente e edificante como as próprias obras em que se baseia, das quais faz frequentes e extensas transcrições, procurando ressaltar o grande papel do Espiritismo na elucidação de muitas questões históricas que, sem a contribuição das obras mediúnicas, permaneceriam obscuras e inexpressivas.